Hora de falar sobre Felipe Coutinho, ele vai ou não fechar com o Vasco. Lá se vão 2 semanas desde que o Coutinho desembarcou no Rio de Janeiro para iniciar seu período de férias. Uma série de reuniões virtuais e um encontro presencial entre o Coutinho e o Pedrinho, que é o presidente do Vasco. Essa reunião aconteceu ao longo dessa semana, ainda não há uma definição. Entre Coutinho e Vasco, a coisa está bem encaminhada em relação a salário, tempo de contrato e luvas. O Vasco está disposto a pagar por 3 anos de contrato um salário próximo a R$ 1,5 milhão por mês. Só que o Coutinho queria entender também uma série de outros contextos. Por exemplo, quais são as capacidades financeiras do clube? Vai haver investimento em outros reforços? Como é que o Pedrinho está se virando sem o aporte da 777? Tudo isso foi debatido no encontro entre o presidente e o jogador. Enquanto isso, o Coutinho tenta se acertar com o Aston Villa. Ele tem mais 2 anos de contrato com o clube inglês e por lá ganha R$ 3,5 milhões por mês. Você multiplica R$ 3,5 milhões por 24, que equivale ao número de meses até o fim do contrato, um caminhão de dinheiro para ser debatido. Até por isso, não está descartada a chance de o Coutinho chegar por empréstimo no Vasco com a opção de compra para um período de 6 meses ou 1 ano. E você, o que acha a respeito de Coutinho? Só para completar, nesse encontro do Coutinho com o Pedrinho, o meio atacante pediu a contratação do Souza, que tem mais 1 ano de contrato no Istambul Başakşehir e que gostaria muito de voltar ao Vasco da Gama. Fala galera vascaína, mais um vídeo no canal para te atualizar aí com o giro rápido das últimas notícias do Vasco. Vamos trazer informações importantes para o torcedor vascaíno, porém eu conto com a sua moral, na humildade. Antes de eu trazer a notícia, eu conto muito com a sua força para se inscrever aqui no canal. Você que não é inscrito, bora lá se inscrever. Aqui é de vascaíno para vascaíno sempre, ó. Representa essa cruz de malta aqui, como essa daqui também. Tenho certeza que você vai dar aquela moral se inscrevendo. E claro, deixando o joinha aqui embaixo, ó. Apertar esse like aí para esse vídeo chegar a mais torcedor vascaíno. Bora lá, conto com a sua moral, tenho certeza que você vai me ajudar. E bora lá, vou trazer as principais, as últimas notícias do Vasco, atualizadas para você, torcedor vascaíno. Galera, como vocês viram no começo do vídeo, né? O Jorge Nicola falando sobre o Felipe Coutinho, que praticamente está tudo certo com o Vasco, salário ali, né, de R$ 1,5 milhão por mês, que o Felipe Coutinho ali vai receber vestindo a camisa dos Gigantes da Colina, e também 3 anos de contrato, né? 3 anos de contrato de empréstimo, né, com a obrigação de compra do Vasco. Vamos ver o que vai acontecer, se acertando de vez. Felipe Coutinho aí vai ser anunciado oficialmente para o torcedor vascaíno. E o Souza, galera, daqui a pouco eu vou trazer informação sobre o Souza, que também pode estar perto de ser anunciado como novo reforço do Vasco. Como vocês viram aí, Jorge Nicola confirmando que o Felipe Coutinho indicou a contratação do jogador Souza. Então, daqui a pouco eu vou trazer essa informação. Antes, eu vou compartilhar com vocês aqui os próximos jogos do Vasco no Campeonato Brasileiro, galera. Galera, como vocês estão vendo aqui do lado, o próximo confronto aí é fora de casa, Vasco e Palmeiras, um jogo difícil para o Vasco, né? Mais um jogo difícil aí no Campeonato Brasileiro, que toda a rodada é muito complicada, né? Mais com esse time do Vasco, né, galera? Então, Vasco e Palmeiras aí, quinta-feira, né, 9h30, depois o Vasco tem em casa o Cruzeiro, né, no Caldeirão aí, domingo, às 18h30, depois o Vasco tem o Juventude pela frente e depois o São Paulo em casa. Esses são os próximos 4 jogos adversários do Vasco ali. Então a gente tem uma briga direta, né, que é contra o Juventude, né, entre Palmeiras, Cruzeiro. Não sei se vai lutar esse ano para não cair, mas o Vasco tem um jogo em casa importantíssimo que tem que vencer esse jogo aí contra o Cruzeiro, né? Então, depois fora de casa o Juventude e o São Paulo, e depois ali tem o Bahia e o Botafogo. Então esses são os próximos jogos do Vasco, só para atualizar aí o torcedor vascaíno, né? Agora eu vou trazer as principais informações do Vasco de hoje, né? Jorge Salgado diz que 777 foi a única empresa que aceitou as condições do Vasco e pede, publiquem os contratos. O Jorge Salgado, né, que soltou aí em relação, né, tudo que está acontecendo dentro do Vasco, a investigação que está acontecendo dentro do Vasco, que o Pedrinho está fazendo, né, galera, que está sendo muito boa, muita coisa o torcedor vascaíno vai descobrir aí em relação a essa investigação que o Pedrinho está botando quente dentro do Vasco, né? E agora saiu aí que o Jorge Salgado está pedindo para abrir os contratos. Aí aqui, ó, tá aqui uma notícia enorme que saiu aqui, né, que foi publicado, o Jorge Salgado ali falando sobre algumas coisas que aconteceram, por que a escolha da 777, disse que o Vasco estava negociando
com a empresa City, né, com o grupo City, que está lá agora. Tá até aqui, ó. Salgado diz que teve 62 investidores internacionais com 27 respostas. Ficaram 3 negociando com o clube, entre eles o grupo City, que queria ficar com participação pequena e achava caro o investimento no Vasco. Aí ele afirmou ali que tinha outras empresas e por que a escolha da 777. Então aqui está toda a informação, eu não vou ler isso aqui, senão o vídeo vai ficar gigante. A fonte aí é do GE, então o Jorge Salgado quer que publique os contratos. Agora não sei se o Pedrinho vai poder fazer isso, porque está na justiça, o Vasco corre aí na justiça, o CRVG, Pedrinho Associação contra a 777, então não sei se o Pedrinho vai poder divulgar os contratos aí da 777, então vamos esperar as cenas dos próximos capítulos. Só que vou dar minha opinião aqui, quero a opinião do torcedor vascaíno, aqui no vídeo, que a sua opinião é muito importante. Vou fixar aqui os melhores comentários, então bora lá deixar seu comentário que eu vou fixar no topo os melhores comentários aqui do canal, beleza? Desse vídeo aí. Então, conta com a sua moral aí, torcedor vascaíno. Então, vamos lá, galera. Vamos ver o que vai acontecer aí em relação aí, depois dessa publicação do Jorge Salgado. A investigação vai continuar correndo e quem não deve, não teme, Vamos ver o que vai acontecer. Estão dizendo ali que o Pedrinho está ainda à procura de vender o futebol do Vasco, de fazer uma proposta lá para 777 também, em relação à porcentagem que eles têm ali para vender, esse grupo americano está disposto a vender o futebol, a parte deles. Então, vamos ver, galera, muita coisa vai acontecer, por isso que eu falo, no Vasco tudo é complicado, o torcedor do Vasco não tem um dia sequer de paz, um dia de notícia boa, Então, o torcedor está preocupado com o momento que o Vasco está passando aí no Campeonato Brasileiro, já, beirando zona de rebaixamento, e é complicado demais tudo que acontece, também nos bastidores dentro do nosso clube, galera? Agora eu vou tentar trazer aí uma notícia boa para o torcedor vascaíno, para tentar aí animar o torcedor, que está bastante preocupado em relação a isso tudo que está acontecendo no Vasco. Toluca paga 18,7 milhões por Luan do Palmeiras. Despedida será contra o Vasco, que terá direito a 7,4 milhões. Então, o zagueiro foi vendido ali por cerca de 3,5 milhões de dólares, tá, galera? Que foi 18 milhões, o total. O Vasco fez o zagueiro vai fazer sua despedida contra o Vasco, e o Vasco vai receber ali cerca de 7,4 milhões. Então o Vasco vai receber uma grana pela venda do Luan, Antes era 9, que a proposta lá do outro clube era maior, mas o Palmeiras ali negociou o jogador com o Toluca, que pagou a multa, cerca de 3,5 milhões de dólares. Então o Vasco vai receber um bom valor pela venda do Luan. Tinha gente falando aí de Luan no Vasco, eu não concordo. Tá bom o Luan ir lá para fora, dá, cair nos cofres do Vasco um dinheirinho ainda com a venda do zagueiro Luan, galera. O que vocês acharam aí? Boa grana aí pro Pedrinho começar a arrumar a casa, pra gente ver até o que vai acontecer em relação aí, se o Vasco vai continuar associativo, o que vai acontecer aí com o nosso futebol. É uma boa grana que entra para ajudar os cofres do Vasco, galera? Então vou falar agora sobre o Souza. Souza estaria próximo de acertar a rescisão com o clube turco para fechar com o Vasco. Já saiu essa informação. O torcedor é dividido demais entre Souza voltar ou não. Eu já deixei minha opinião, vou falar de novo. O Souza nesse meio de campo tem vaga sim, porque Galdames e Esforza tá jogando nesse meio de campo. Para mim, o Souza é até melhor que aquele Hugo Moura, Então, para mim, o Souza deve sim voltar a vestir a camisa do Vasco. Foi um pedido do Felipe Coutinho, deixar bem claro. Foi um pedido do Felipe Coutinho, como a gente já estava sabendo a informação, surgiu ainda mais depois que tiveram a reunião Felipe Coutinho e Pedrinho. E o Felipe Coutinho reafirmou o interesse do Vasco aí, do interesse do jogador Souza voltar a vestir a camisa do Vasco, pediu a contratação do jogador. Agora vamos esperar os próximos dias, O Souza deve rescindir lá com seu clube, na Turquia. Após a rescisão, o Cria deve acertar com os Gigantes da Colina para essa temporada, Vai chegar o Souza, deve chegar mais contratações. O Vasco precisa imediatamente de reforço, porque esse time aí é desastroso, Não tem como a gente continuar do meio da temporada para lá com esse mesmo time. Tem que chegar reforço, claro. Felipe Coutinho, a maior contratação do Vasco,
no Campeonato Brasileiro de 2024, mas tem que chegar peças para repor esse meio de campo, porque Jair e Paulinho a gente tem a notícia, a informação, a péssima notícia que só vem, só volta em campo aos gramados em 2025. Então tem que chegar reforço para o meio de campo, precisamos de jogadores para reforçar esse setor, né, galera? Então vou lá trazer mais informação aqui para o torcedor vascaíno, né? Mais uma aí do Jorge Nicola que a gente vai trazer aqui, né? Puma desiste do Vasco, Pedrinho negocia com outras empresas. Vamos trazer o Jorge Nicola trazendo essa informação, né? Sobre a patrocinadora do Vasco ali, que estava muito forte, a Puma ganhando o nome dentro do Vasco, ganhando forças, né? Para assumir aí material esportivo do Vasco, só que parece que não vai ser a Puma. Bora lá ver o Jorge Nicola trazendo essa informação para o torcedor vascaíno. Sobre a chance de o Vasco não fechar com a Puma um contrato de fornecedor de material esportivo. O Vasco tem até dezembro um vínculo com a Capa, um contrato horroroso, só R$600 mil fixos por ano, mais 300 mil em verbas ligadas ao marketing, e 13% de royalties em cima das peças vendidas. O Vasco busca no mercado alguém que esteja disposto a colocar mais dinheiro, e as tratativas com a Puma haviam sido iniciadas há algumas semanas. Nas últimas horas, o pessoal da Band lá no Rio afirmou que as tratativas entre Puma e Vasco esfriaram, especialmente depois da liminar que o Pedrinho conseguiu para tirar o poder da 777. Não consegui a confirmação de gente do Vasco a respeito desse assunto, mas posso assegurar que existem outras negociações em andamento. O Vasco havia sido procurado por pelo menos 3 empresas, a Puma e outras 2 concorrentes. As negociações devem se encerrar nas próximas semanas e o Vasco precisa o mais rápido possível fechar seu novo fornecedor de material esportivo, até porque passa por enormes dificuldades financeiras. Mais uma informação sobre o Vasco: nas últimas horas o Cruz Maltino anunciou de forma oficial Felipe como seu novo diretor técnico, algo que a gente já vinha contando desde o início da semana. Então, galera, vamos ver o que vai acontecer. Assim que tiver informação atualizada aí, eu vou trazer para o torcedor vascaíno. É muito importante você acompanhar nossos vídeos aqui, então peço para você ir conferir se você está inscrito aqui no canal. Se não tiver, bora lá dar aquela força e, claro, agradecer você que me acompanhou até o final desse vídeo. É muito gratificante trazer informações do Vasco para atualizar vocês, torcedor vascaíno. Porque aqui, ó, é sempre, ó, de vascaíno para vascaíno que está aí do outro lado. Muito obrigado. Compartilhe esse vídeo aí nas suas redes sociais para ajudar esse vídeo a chegar a mais torcedores vascaínos. Esperamos por dias melhores, galera, e notícias para animar o torcedor vascaíno. Valeu, galera. Tamo junto e até o próximo vídeo. Valeu!